Vamos falar sobre saúde emocional e logo saúde do corpo também, porque saúde emocional é saúde do corpo. Esse é o lema que a gente trabalha. E nós vamos falar hoje aqui sobre o formato do corpo, como eu disse, e como isso se deu, né? O formato do corpo e os nossos 5 traços de caráter. É muito comum e é muito usado na psicanálise o termo a criança interior. Mas isso é basicamente, vamos dizer assim, basicamente a mesma coisa. Claro que envolve muito mais coisa, né? Na criança interior, tem os traumas e tudo mais. Mas hoje a gente vai se ater a realmente ali o formato do corpo, o sistema nervoso em si, mais puxando mesmo para o lado da neurociência. Você já percebeu a diversidade estrutural dos corpos e a singularidade das mentes? Assim, é muito comum a gente ver a mídia pregar um formato de corpo específico e ideal ali, talvez desenhado, né? Mas é um formato de corpo desenhado pela mídia, pela idealização. Não é exatamente o corpo que todas as pessoas atingiriam, até porque a estrutura da pessoa não favorece. Vocês podem perceber que tem pessoas vai ter os ombros bem mais largos e o quadril bem mais estreito. Outra pessoa vai ter o inverso, né? E aí, segundo o padrão da mídia que a gente acata, a gente acaba achando o quê? As pessoas que têm os ombros largos, talvez o quadril fino, ou vice-versa, parece que estão com defeito. E nada disso. Isso são estruturas de corpos, a mente vai moldando o corpo de acordo com os traços que a gente vai desenvolvendo, porque nós temos 5 traços, todos nós temos os 5, mas alguns vão se mielinizar mais fortemente e outros vão se mielinizar um pouco mais suave. E isso é que muda, né? Conforme a nossa bainha de mielina vai se formando, o corpo vai também se formando, ele vai ganhando formato, controle e sensações. Aqui nós temos na ilustração um corpo, né? Dá para ver aqui a diferença, eu vou dar uma leve explicada ali. E também temos um sistema nervoso central. Veja lá que nós temos o crânio ali, o nosso cérebro, e a medula. É muito comum a gente falar em saúde mental, saúde emocional, saúde da mente, e a gente pensa apenas ali no cérebro, né? Pode ver que sempre as ilustrações é um cérebro, mas esquece-se que o sistema nervoso central ele abrange toda a coluna, toda a medula espinhal, e tem o sistema nervoso periférico, que ele se ramifica a partir do sistema nervoso, que também tem bainha de mielina. É claro que é uma bainha de mielina mais fina, né? Nós vamos falar sobre isso no próximo slide. Vamos falar sobre isso, sobre o que é, né? O que é a bainha de mielina. Olha só, os 5 formatos de corpo mais comum e que é muito usado, inclusive até mesmo no estilismo, né? Na moda, na modelagem de roupas, é muito usado. Nós vamos falar aqui já de emoções mesmo e corpo e mente. Vocês podem perceber que tem um modelo mais retangular e um perfil esquelético, né? Tem pessoas que, por mais que ele comer bastante, que ele fizer muitos exercícios, ele não vai ficar musculoso e também não vai ficar com curvas, porque é uma pessoa que tem um traço, mas o traço esquizoide dessa pessoa ele é mais elevado. Então, até mesmo a pessoa ele não tem o hábito de comer muito carboidrato, ele não tem muito a necessidade de alimentos que engordam. Então, a pessoa, por mais que ele se esforce, ele vai ter essa estrutura. E aí nós temos o formato daquele corpo mais fofinho, mais redondinho, que essa pessoa ela não vai ter cintura, por mais que ele, a não ser que faça uma intervenção cirúrgica, né? Mas a pessoa ela vai ter um corpo mais fofinho, é um formato oval. E isso não é somente pelo corpo, na questão do tronco, mas sim do rosto também. Tudo vai influenciar, o rosto, o formato do olho e tudo mais. E já o outro corpo, que é com um formato mais triangular, triângulo invertido, né? E depois um corpo mais quadrado, que todas as formas do corpo é quadrado. Vai perceber que o rosto é mais quadrado,
o tronco é mais quadrado, o bumbum, vamos dizer, todos entendem que é bumbum, né? É também mais quadradinho. E o outro formato que é o que a mídia prega, que é o violão, né? Que tem as curvas. Então, vamos passar aqui para o próximo slide. A bainha de mielina, vamos falar dela. O que é? A bainha de mielina é como se fosse a capa dos fios. Nosso sistema nervoso é uma fiação elétrica. Está espalhado por todo o nosso organismo. Como eu disse lá atrás, o sistema nervoso central, ele vai ter ali o nosso crânio e a nossa medula, né? Vai até no rabinho ali, onde termina o cóccix, né? Então, tudo isso ali é o sistema nervoso central, tem uma bainha de mielina mais grossa, mais reforçada, e todo o nosso sistema nervoso, que está espalhado pelo corpo todo, também tem a bainha de mielina, que é um bocadinho mais fina, até porque os neurônios são também, né, é um sistema mais fino, né? O sistema nervoso periférico, ele é mais fino. Então, essa bainha de mielina, ela é formada de ácidos graxos, de minerais específicos, alguns nutrientes específicos, que é muito importante a saúde, ter esses nutrientes no organismo para que ela tenha saúde, não só na formação do feto, mas também depois, na manutenção, né, na vida adulta, na manutenção. Nós vemos ali, ó, temos uma ilustração, a bainha de mielina dá para ver bem ali, cortado ali, né? Olha, cada axônio, ele é encapado, é como se fosse realmente fios elétricos. Veja bem, se nós temos uma fiação elétrica que está desencapada, o que acontece? Circuitos, né? Pega fogo e tudo. Então, já está explicado por que às vezes tem alguns surtos por aí, né? Às vezes, a mente fica um tanto confusa. Não é só a memória, falta de concentração e foco, mas também a questão emocional no sentido de oscilação emocional. Às vezes aquela raiva sem motivo, aquela coisa, ou uma tristeza também sem motivo, tudo isso está ali. A bainha de mielina, se ela não tiver uma qualidade, se ela não for reforçada, essas informações elas vão ser transmitidas de um órgão para outro de uma maneira inadequada. Então, ao invés de termos equilíbrio emocional, tem desequilíbrio, e aí pode fazer várias coisas, pode fazer uma terapia específica, pode pedir perdão, fazer uma oração, mas não adianta, porque é um problema físico, vai somatizando no corpo e vai se transformando ali em problemas físicos, que aí vai gerando doença também. Vamos seguir. Pronto, mais uma ilustração, a formação da bainha de mielina. Eu quis mostrar essa imagem para vocês verem como que não é só uma capa por fora, gente. A bainha de mielina, ela tem várias camadas. Então, é muito importante por dentro também ali, né, dos axônios. Pode seguir. Essa imagem é mais para ilustrar. A importância dela. Ela é importante para a otimização da transmissão dos impulsos. Então, assim, as informações, elas precisam ser transmitidas de maneira rápida. Por quê? Para que não se perca pelo caminho. Por exemplo, eu preciso, se eu toco numa chapa quente, o meu dedo vai sentir que está quente, que vai doer, né? Pelo menos é o certo, se tiver tudo saudável. Então, eu preciso tirar rapidamente essa mão, para não queimar. Quando a bainha de mielina ela vai sendo lesionada, vamos dizer assim, ela vai se descascando. Falar uma linguagem assim para ficar tudo bem fácil, né, da gente entender. Quando vai acontecendo isso com ela, esses impulsos nervosos, eles vão ficando ou mais lentos, vão se perdendo pelo caminho. Às vezes a pessoa não sente muito. Isso é um dos motivos, né? Porque tem muitas outras coisas. Inclusive, uma doença, um sintoma, né, muito forte, que é o diabetes, que não é só o diabetes, porque o alto índice de açúcar no sangue faz isso. Às vezes a pessoa não é diabética, só que é uma pessoa que está sempre com açúcar no sangue, está sempre comendo muito doce, muito carboidrato. Ela não é diabética porque o pâncreas não rompeu ainda. Porém, esse alto nível de açúcar no sangue vai fazer com que a bainha de mielina seja lesionada. Porque ela vai lesionando, vai perdendo a sensação. Os diabéticos, é muito comum você encontrar pessoas que são diabéticos há muito tempo, que
tem um pé machucado, tem um dedo machucado, e essa pessoa, e não sara. E a pessoa fala, mas eu nem sei como que eu machuquei. Porque ela não sentiu. Às vezes calça um sapato, vai caminhar, e de repente tem uma pedrinha dentro do sapato, a pessoa caminha, 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 sangra os pés, a pessoa não vê. Quando tira o sapato, tá lá aquela ferida. É muito comum, porque a pessoa não sente mesmo. Então, a bainha de melina é muito afetada pelo alto índice de açúcar no sangue. Isso é muito sério, porque não é só o diabético, né? Hoje, a malta toda está aí a comer açúcar, e não é só o açúcar branco, mas, enfim, tudo que vira açúcar no sangue, né? Vamos seguir. Então, agora os traços, o que é que tem a ver? Bainha de melina, sistema nervoso, formato do corpo, né? Vamos lá. Nós temos 5 traços de caráteres principais, que são os 5 traços que são formados desde o ventre materno até os 7 anos ao todo. Porém, até os 5 anos de idade da criança, isso é mais forte, isso vai sendo construído. Dos 5 aos 7 é mais assim, vamos dizer, um arremate, né? Um arremate, vai finalizar. Então, o primeiro é o traço esquizoide. Esse traço é formado no período ali da gestação, enquanto está sendo formado dentro do útero da mãe, né? O traço esquizoide, ele registra a dor da rejeição. E a partir da dor da rejeição, que tem as dores, conforme o ser humano tem o instinto de sobrevivência, né? Então, assim, a gente faz de tudo para ficar vivo. Vai criando recursos para continuar vivo. Então, a criança, esse instinto faz com que, quando ele sente a dor da rejeição, ele sente rejeição, ele tem o medo, aí vem a emoção, começa a criar as emoções, as emoções começam a ser produzidas. Lá no útero da mãe, a criança ainda não sente tristeza, ela ainda não sente alegria, ela não sente raiva, essas coisas ainda não estão prontas. A única emoção que começa a ser criada é o medo. E o medo, ela é uma emoção guia, vamos dizer assim, a estrutura para as outras. As outras vão ser depois construídas em cima dela, vamos dizer assim, né? Falar numa linguagem fácil. Então, o medo é a primeira emoção que se torna um sentimento, né? Dependendo do escritor, da teoria, vai falar que é um sentimento, mas, enfim, dependendo de como se internaliza. E o que é que esse traço vai fazer com que a criança desenvolva um recurso, que é a razão, o raciocínio lógico, criatividade, pensar fora da caixa. Por quê? Porque no corpo não precisa ter energia, ele começa a ter mais energia no cérebro. Então, os neurônios vão se fortalecendo mais no cérebro, no sistema nervoso. Então, essa criança vai ficando com uma criatividade maior, vai ficando com um raciocínio lógico maior. Só que e também o corpo daí vai perder energia, o corpo fica esquelético, fica um corpo mais magrinho. Depois do traço oral, quando a criança nasce, começa a mielinizar essa parte do pescoço aqui, que é os sentidos, a criança começa a ver melhor, movimentar os olhos, sentir o paladar e ouvir também. Então, a parte da língua, todas as papilas degustativas vão sendo mielinizadas, porque a bainha de melina começa a descer a mielinização, a capa dos fios começa a ser construída, porque o sistema nervoso dessa criança ainda está desencapado. Então, ela não tem sensação e nem controle. Pode ver que a criança nasce, o bebezinho, ele é molinho. Dobra o pescoço para lá, dobra o pescoço para cá. Então, conforme vai mielinizando, a bainha de melina vai descendo ali, então vai ficando durinho. Primeiro o pescocinho, depois o tronco, depois aqui já a região da cintura, e depois aqui o cóccix, quando chega no próximo traço. Então, vamos descer. O psicopata é o... Gente, olha, quando eu falar esse traço, é um traço de caráter. Não se trata de um transtorno, tá? E nem de um distúrbio. Porque a gente vê ali nos filmes, vê na mídia e tal, o psicopata matou, o psicopata fez... Não, gente, o traço é como foi escrito por Wilhelm Reich, por Lowen, tá tudo bem. Psicopata é um traço que todos nós temos. E se calhar alguns de nós têm muito. Tá bem? Tá tudo bem, é um traço maravilhoso, estando no recurso, né? Então, quando a criança chega... lembrando que, voltar ali no oral, essa fase que acontece, a mielinização do traço oral, é na fase da amamentação, que é do nascimento até ali por volta do um ano e meio, por aí, mais ou menos, tá? Enquanto a criança está mamando. Então, tudo que ela sente, tudo que a mãe sente, a criança também sente. Então,
tudo que ela sente começa a ser representado pela comida. Por isso que muita gente desenvolve um traço oral muito alto e a pessoa fica com uma dependência emocional da comida. Então, a comida, ela representa para ele afeto, aceitação. Ela sente mais prazer, as papilas degustativas dessa pessoa é mais agustado, tá? Então, vamos aqui para o psicopata. O traço psicopata é quando a criança já começa a fazer gracinha. Ela já tem 1 ano e meio, aproximadamente, ou talvez um bocadinho mais. A criança começa a brincar, sorrir, fazer gracinha com os pais. Então, ela começa a fazer algumas chantagens, birras também. Então, o que é isso? A criança começa a sentir a dor da manipulação. Tipo assim, você falou que ia me dar o doce, só que não deu. Aí ela chora. Ah, você saiu e não voltou logo. Então, essa criança, ela se sente manipulada, às vezes não tem a ver, gente, com realmente o que os pais estão fazendo, mas sim como a criança se sente, porque às vezes a criança não foi rejeitada. Muitas vezes a criança não foi rejeitada, porém a mãe, ela tinha muitos problemas na gravidez, a emoção da mãe estava toda bagunçada. Gente, uma grávida passa por muita coisa, não é mesmo? Ninguém está aqui no jardim de flores com abelhas e borboletas. Então, a criança sente rejeição porque o útero ficou rígido. Depois não abandona. A criança sente abandonado porque a mãe não estava ali 24 horas, talvez, olhando para a criança. Então, isso é traço que é registrado a natureza. A natureza faz isso, né? A natureza dói. E a natureza traz também recursos para nós. Então, na manipulação, o traço psicopata ele vai desenvolver a alegria. Essa alegria, por quê? Porque ele quer brincar, ele quer sorrir, ele quer chamar a atenção. E essa alegria não significa que é uma coisa boa, porque a gente tem a impressão de que tristeza é ruim e alegria é bom, né? Mas, por que tu fala que pode não ser uma coisa boa? Porque ele pode querer a alegria a qualquer custo. Aí entra a dor, né? Então, se a pessoa ficar na dor, ele às vezes quer fazer a alegria ou se alegrar até mesmo ao custo da dor do outro. E aí o recurso, o que essa criança desenvolve para poder manter-se viva? A diplomacia, que é os acordos claros, negociação, né? E aí depois vem o traço masoquista, que é quando a criança está chegando na fase do desfraude. Na fase do desfraude, então, a criança não consegue segurar o cocô, né? Porque a bainha de mielina ainda não chegou a embaixo ao cóccix. Então, a criança está sentindo apenas até aqui no tronco. E aí os pais não entendem por quê. A criança pede para comer, ela pede para dormir, ela chora, ela faz birra, ela faz gracinha, ela manipula os pais para dar alguma coisa, só que na hora de fazer cocô a criança não consegue e faz nas calças, na fralda. Aí às vezes os pais se chateiam, é muito comum, né? Não às vezes nem os pais, mas qualquer adulto que está ali por perto, porque é realmente a percepção de adulto que a criança tem. Então essa criança ela se sente humilhada. Na verdade, não precisa nem ninguém humilhá-la. Quando ela sente o cheirinho do cocô, porque ela já tem, o olfato já tá bom, já mielinizou. Ela escuta alguém falar, fez de novo, sabe? Ela sabe que aquilo ali não é uma coisa boa, que não é uma coisa legal, que as pessoas não gostaram muito. Então, ela se sente humilhada, ela sabe que é ruim. Então, o que ela faz? Ela tenta segurar o cocô, ela tenta segurar. O máximo que ela tenta, ela não consegue e o cocô sai do mesmo jeito. E aí, ela chora, ela fica se sentindo humilhada, então ela sente raiva. Por que raiva? Porque a raiva ela é produzida na escuridão, no momento em que a pessoa se sente imbecil, inútil, tipo assim, tudo que eu faço não resolve. Vem a raiva. Então, a raiva ela é registrada numa energia muito baixa. Então, dependendo do que essa criança passa nessa época, ela vai ter alguns probleminhas emocionais lá na frente e algumas doenças mais fáceis. Então, todos os traços, né? Vai ter algumas doenças. Nós vamos falar das doenças por causa do tempo. Então, essa criança ela vai desenvolver alguma coisa. O que ela desenvolve de bom, que é o recurso? A organização, os métodos, tipo assim, eu preciso fazer com que não dê errado. Tipo assim, não pode dar merda, né? Desculpa a expressão, gente, mas é para poder a gente entender, tá? Então, essa criança, esse traço vai trazer para a criança uma organização, um método, medo de dar errado, tá? O medo de dar errado, eu preciso agradar meus pais, eu não posso decepcionar. Então, ela vai desenvolvendo isso. E depois o último traço, que é o rígido, né? O rígido, ele traz 3 dores, na verdade, que são a mesma. Só que a gente precisa falar das 3 porque
para que fique claro e também a gente entenda, né? Quando é que acontece o traço rígido? Dos 3 aninhos de idade em diante, quando a criança começa a sentir que ali tem um pai também, não tem só a mãe. Porque até os 3 aninhos, a criança se sente uma extensão da mãe. É como se ela fosse uma extensão da mãe, né? Ela acha que ela e a mãe é uma coisa só. Com 3 aninhos de idade, isso é aproximadamente, ela começa a ver que, opa, não é só eu e minha mãe. Tem um homem aqui tem um homem por aqui, e esse homem é o par da minha mãe. Que negócio é esse? Então, se ele é um menino, ele começa a competir com esse pai para ganhar a atenção da mãe. Se essa criança é uma menina, ela começa a competir com a mãe para ganhar a atenção do pai. Por quê? Porque essa criança quer um par também. Ela quer um par, porque ela começa a imitar a mãe. Então é hora da criança começar a calçar os sapatos de salto da mãe, é hora dela começar a pegar o cachecol da mãe, querer sair arrastando pela casa, essas coisas todas. O menino começa a querer dirigir, e é até perigoso que às vezes liga o carro se não se deixar a chave debaixo, essas coisas todas. Então, quando essa criança se depara com que aquele par, ele já tem um par, por exemplo, a minha mãe já tem um par dela, e aí a mãe fala que ama, só que na hora de dormir, ela vai dormir com o marido, não vai dormir comigo. Ah, ela fala que me ama, só que na hora de sair de mão dada, está de mão dada. Então, essa criança, ela se sente traída. E isso, às vezes a gente pensa, pô, então eu tenho que deixar o meu marido para ficar com a criança. Não, isso é natural, precisa acontecer. Essa é uma dor que, se ela não acontece, não tem saúde. É natural, a criança precisa lidar com essa dor. Então, a traição, exclusão e troca são registradas na mesma frequência. Então, a criança, quando vai para a vida, quando se torna adulto, tá? Vamos falar de nós, né? Que agora já somos adultos, nós vamos voltar lá atrás, não vai mielinizar de novo, não vamos voltar no útero da mamãe para tornar a nascer, como o Nicodemos queria. Então, a gente, às vezes você se sente excluído de um grupo e a dor que você vai sentir é a mesma da traição. E aí, às vezes, a pessoa se confunde até. Ou então, às vezes, a pessoa se sente... ele é trocado por outra coisa melhor, e, na verdade, faz sentido, porque a outra pessoa era melhor, e a pessoa se sente traída também. Ou então se sente excluído, porque é a mesma dor, tá? E aí, esse traço desenvolve o que é de recurso? Execução e perfeição. Então, é uma pessoa que passa a executar muito, fazer muita coisa, querer ter controle das coisas, querer ter perfeição. Enquanto não tiver perfeito, eu não estou pronto. E aí o corpo começa a ficar mais perfeito, com formas assimétricas, sabe? Para chamar a atenção também, tipo assim, eu preciso ser perfeito. É mais ou menos por aí. Só que essa energia do corpo rígido é uma energia que vai estar ali dividida, quadril e tronco. Por isso que tem uma cintura. Não é exatamente pela beleza, mas essa energia vai dividindo. E é um desafio muito grande quando está na dor, porque as dores, né, as doenças vão chegando, porque o sistema nervoso ele não consegue lidar com essas emoções no corpo todo. Então, às vezes a pessoa tem problemas nas pernas, às vezes a pessoa tem problema no tronco, isso fica dividido. E precisa de uma saúde na bainha de mielina para isso correr bem, para o emocional melhorar. Vamos lá agora no próximo. Falei bastante nesses aqui, né? Que era o ápice da questão. Agora nós vamos falar dos nutrientes, porque se a gente já cresceu, somos adultos, não vamos mais nascer de novo, a gente agora tem que fazer o quê? Pegar o limão, fazer uma limonada, não é mesmo? Pegar os ovos, fazer uma omelete. E não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Então, o que a gente precisa fazer agora? Cuidar do nosso emocional, praticar um exercício físico de qualidade, perdoar quem quer que seja se a gente guardou algo e nutrir-se com qualidade, saber o que comer também, porque não é só sair ali, vou tomar um suplemento, vou tomar qualquer um deles. Não, ter uma qualidade. Quando se trata de saúde do sistema nervoso, todos nós precisamos. Não é somente quem já está com uma demência, não é somente quem já está com algum problema emocional. Todos nós precisamos, porque a bainha de mielina ela está espalhada pelo corpo todo. Como eu disse no começo, ela é a capa dos fios, e os fios, se você sentir uma pontadinha, se alguém der agora uma espetada na ponta do seu dedo, seja o dedinho da mão, seja o dedinho do pé, na hora tu vai sentir. Por que vai sentir? Porque o sistema nervoso está levando essa informação para o cérebro vai mandar uma informação dizendo, tira essa mão daí que tem alguém te machucando.
Assim é com o fígado, assim é com o nosso pâncreas. E os intestinos? Meu Deus, os intestinos, tem muita coisa nos intestinos para falar. Só que não vou nem entrar, porque como eu gosto e é o meu assunto, a minha especialidade, se eu entrar, eu vou passar aqui o tempo. Então, vamos lá. Os nutrientes principais para a saúde da bainha de mielina. Os ácidos graxos, todos eles, não é só o ômega 3, mas o ômega 3 é o principal. Todos os ácidos graxos, né? Todos os ômegas. As vitaminas do complexo B, né? Principalmente a B12, mas todo o complexo B. A B12 não pode faltar de jeito algum. E minerais. Sabemos que minerais é uma cadeia muito grande, né, gente? Às vezes a gente conhece só alguns principais, falamos aí do magnésio, do bromo, do selênio e do zinco. E aí tem 72 minerais. E existem os minerais que não têm nome, porque a ciência ainda não catalogou. Então, existem os oligoelementos, são chamados de oligoelementos, porque não tem nome. Então, a importância de nutrirmos com alimentos de verdade, se for um suplemento, por exemplo, que seja retirado do alimento, mas não manipulado em laboratório, somente 3, 4 ali, isso vai mudar totalmente a nossa absorção, a nossa saúde, porque o corpo vai receber a cadeia completa, uma cadeia longa de nutrientes. Então, vamos aqui passar para o próximo? Vamos falar aqui um bocadinho. Eu vou falar aqui mais rapidamente e deixar por conta da Natasha se ela quiser fazer algum adendo, porque a Natasha tem assim muito conhecimento também o Pedro, né? Vocês podem ficar muito à vontade daí com todos os produtos. Eu vou citar os principais, tá? Mas tem muito mais produtos dentro do Life que vão atuar no sistema nervoso. Mas primeiramente, My Mind, a gente não pode abrir mão dessa fofura. Olha só a cor dele, gente. É rosa, gente. Que fofura! É a saúde do nosso sistema nervoso. Ele tem todos os nutrientes que a bainha de mielina precisa. Fora ali os ácidos graxos que está no Liquid Gold, porque esse é outra fofura, né, gente? Olha, gente, até a cor desses frascos são maravilhosos, meu Deus. Então, assim, My Mind tem um conjunto sinérgico. Os ingredientes que estão nele não é ali manipulado somente 3, 4, 5 ali para o sistema nervoso, como muitos vão trabalhar. Né? É como se você estivesse realmente comendo todos os produtos do Olive, né? Mas vamos falar aqui da bainha de melina. É como se você estivesse comendo um alimento dizendo assim, alimento, vai lá, cura a minha bainha de melina. Alimento, vai lá, dá manutenção na minha bainha de melina. É como se você estivesse dizendo isso para o teu corpo, tá? Juntamente ali com o Gold. E também o Promigrin, né? O Promigrin, ele já entra nas fórmulas médicas, né? Ele é perfeito para o nosso sistema nervoso como um todo, não é só para o cérebro, ele é todo o sistema nervoso. E o ProRelaxin, né? ProRelaxin, fantástico. E aí deixo com a Natasha aí para fazer algum adendo e finalizar, e agradeço a vossa atenção, temo que tenha passado talvez do horário ali, mas tentei correr um bocadinho. Obrigada. Obrigada a nós, Denise, espetacular, que sabemos que hoje foi só um toquinho daquilo que vamos, obviamente, em várias outras sessões, fica já aqui o convite, a aprofundar, nomeadamente, como sabemos que é a tua área mais de formação, nomeadamente ao nível também dos intestinos. Portanto, fica já o convite para voltares e para falares também das várias outras áreas. É verdade, estes são alguns dos suplementos escolhidos. O My Blood também pode acrescentar aqui, porque dá-nos, portanto, as vitaminas do complexo B e os minerais também, portanto, inclusive a B12 e a B9 no folato base. Mas falando aqui destes que estão em imagem, portanto, o My Mind, o Liquid Gold, o Pro Migra e o Pro Relaxin, claro que não é necessário tomar todos em simultâneo. Mais uma vez, deixar aqui uma nota de que estamos a falar sempre em linhas gerais, mas cada caso é avaliado de forma particular e a recomendação também é feita nesse sentido, consoante as necessidades específicas aqui de cada um. Então, é verdade, o My Mind é um produto que, passado 1 hora, já se sente o efeito ao nível do foco, memória e concentração. É algo mesmo fora de série pela sua ação. O Liquid Gold traz-nos aqui, como a Denise disse, e muito bem,
o ômega 3, também traz o 6 e 9 no rácio correto, traz também a vitamina D, a K7, a K2 e também a vitamina E. Este complexo, como a Dualife já nos preparou, é um complexo que cada nutriente vai permitir a absorção do outro e vai permitir também a potenciação e a capacidade que nós temos em utilizar corretamente, através da absorção intestinal, os nutrientes para que tenham então a ação mais correta ao nível do organismo. O Promigrey e o ProRelaxin, como a Denise disse de uma forma também muito correta, são fórmulas médicas, são feitas já especificamente para o sistema nervoso central. Trabalhamos o Promigran também, lá está, foi desenvolvido inicialmente por uma questão de migrenas, de dores, nomeadamente até ao nível de enxaquecas, em 5 causas das enxaquecas consegue dar resposta positiva a 3 e contornar essas questões. É um produto que realmente atua diretamente no sistema nervoso central, permitindo aqui uma melhoria do bem-estar, uma melhoria da ação à dor, e que efetivamente também nos dá aqui algum aporte ao nível hormonal. O ProRelaxin, eu costumo dizer que é o suplemento do humor. É o suplemento que nos permite aqui dormir melhor. Lá está, dormindo melhor também acordamos melhor, acordamos com outra energia, com outro bem-estar. O Relaxin também nos permite aqui trabalhar de forma correta tudo aquilo que seja também a parte hormonal, ajudando aqui também a facilitação ao nível, como eu já disse anteriormente, do humor, que é algo muito importante. Porquê? Porque efetivamente há muitas pessoas que são consideradas. Aquela pessoa está sempre mal disposta, ou aquela pessoa está sempre ali com alguma questão. Parece que a pessoa está sempre de mal com a vida porque realmente tem uma disfunção. E essa disfunção, quando é resolvida, a pessoa melhora o humor e melhora também o humor dos outros que a aturam, não é? Porque efetivamente acaba por ser contagioso e acaba por trazer algo positivo também às relações pessoais e sociais. De uma forma também muito resumida, deixo aqui, por uma questão de tempo, a indicação destes produtos. Claro que, mais uma vez, indicamos que se têm alguma questão, perguntem à pessoa que vos enviou esta informação ou que vos convidou para estar aqui presentes. E claro que de uma forma ainda que curta, mas possível, vamos agora dar asa aqui às respostas para algumas questões ou observações que possam surgir neste webinar.